tarde, amigos, donos da Bola RS, desta quinta-feira no ar, Band TV, Canal 10, para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube também à sua disposição. Temos muitos assuntos e a gente apresenta e convida você para que participe da nossa live, da nossa enquete interativa. Aba Comunidades, aí está ela. Por que o Internacional conseguiu segurar o Flamengo? Kehler fechou o gol? E o esquema foi montado por Mano Menezes ou o Flamengo é que foi incompetente? E eu abro aqui o nosso debate dizendo que há muitas individualidades do jogo de ontem, o Kehler principalmente, que fez uma partida gigante. O Gabriel Mercado, meu Deus do céu, que fase que está o Gabriel Mercado. O Lisieiro foi muito bem. Pedro Henrique cumprindo uma função ofensiva de escape e defensiva, uma função tática importante, e outros destaques que a gente pode apontar, o próprio Vitão, o Bustos também. Mas, na minha opinião, o grande vencedor deste empate do Internacional com o Flamengo atende pelo nome de Mano Menezes, que pegou um time destroçado no setor mais importante. E observem, prestem atenção nisso. Quando você perde 3 titulares de um setor, além de alternativas importantes, como o Wanderson no ataque, como o Tyson, que poderia ter entrado no segundo tempo, você desqualifica também o banco de reservas, porque você chama para o time titular alguns reservas mais importantes e tem que chamar meninos para o jogo. Portanto, Baldasso, está de parabéns. O Mano Menezes deu mais um passo rumo à sua consagração no Internacional. Eu concordo contigo. O Mano foi impecável ontem e eu estava errado. Porque ontem aqui eu fiz campanha ontem o dia inteiro para o Alan Patrick não jogar. Porque eu não imaginava um time do Inter competitivo com as suas valências defensivas com o Alan Patrick no time. Eu duvidava disso. Só que o Mano tinha um plano. O Mano Menezes tinha um plano. E o plano foi muito bem executado. Gente, o Mano Menezes colocou o Edenilson e o Alan Patrick numa segunda linha defensiva. Em determinado momento do jogo estava o Alan Patrick marcando a transição de bola do Flamengo. E o Edenilson, que fez uma belíssima partida também. Então o Mano montou uma estratégia exemplar para o jogo, que tinha escape, tinha saída. Se o Flamengo criou chances de gol, e criaria de qualquer maneira, por melhor que estivesse o Inter, porque esse Flamengo só tem craque do meio para frente, o Inter também criou. E outra, o Mano Menezes ele foi impecável de ponta a ponta. Chegou um momento no segundo tempo ontem que o Inter estava melhor que o Flamengo. Só que aí o Meneghetti falou do banco do Inter prejudicado pelas ausências. E aí o Flamengo tinha no seu banco Vidal e Cebolinha. O Dorival coloca o Vidal e o Cebolinha no time e o Mano teve a perspicácia, a humildade e a inteligência de perceber o seguinte: cara, não tem mais como eu jogar aqui. Pegou o Moledo, botou o Moledo na área e nada mais entrou por cima na zaga do Internacional. A vitória, porque para mim é uma vitória. Eu estou muito orgulhoso e todos os colorados estão muito orgulhosos. E não é apequenamento, não. Não é apequenamento. O Flamengo marca gol em todo mundo. O Inter estava destroçado em relação a desfalques e o Inter conseguiu um empate jogando um belo futebol. O grande vitorioso de ontem é Mano Menezes e eu assino embaixo do que tu disse, Meneghetti. O que tu achou do time misto do Inter ontem segurando o Flamengo, Ribeiro Neto? Não era um time misto, mas era um time desfalcado. Tá? E eu vou, assim, não sendo igual ao Baldasso, mas eu comentei o jogo ontem na Rádio Bandeirantes e me chamou a atenção, e que foi, na minha opinião, o grande trunfo do Mano Menezes, que realmente tinha um plano de jogo. E ele foi respeitado, assim, ó, de uma maneira espetacular. Por quê? Porque, se vocês observarem bem, o Internacional teve uma compactação quando estava sem a bola, que, olha, dava gosto de ver. Porque isso chama-se nada mais, nada menos do que disciplina tática. Então, tu pega o Alan Patrick, o Edenilson, que são jogadores com volúpia ofensiva, pois eles abdicaram de suas valências naturais em função do sistema de jogo. E isso acabou ajudando muito o Lisieiro, que foi muito bem ontem também, tá? E o sistema defensivo como um todo, que jogou o mercado, foi uma coisa impressionante. Agora, é óbvio que o Flamengo, pela categoria que tem, iria chegar. E aí o Kehler fez a diferença, porque assim, ó, nós podíamos estar aqui elogiando o time do Internacional, o plano de jogo, o time maduro, experiente, que nos primeiros 30 minutos trocou cartas. Nos primeiros 30 minutos, o Inter chegou a ter, em determinado momento do jogo, na primeira metade, o dobro de finalizações do Flamengo.
Claro, as do Flamengo eram muito mais perigosas, né? Mas porque tem muita categoria, muito talento e até uma certa soberba. Porque o Flamengo é um time soberbo, meio irresponsável. O Inter jogou melhor no segundo tempo também, até os 18 minutos. Até as substituições. Teve um momento no segundo tempo que o Flamengo desfocou. Isso. Desfocou, o Everton Ribeiro errando todos os passos. Os caras são assim. Fosse brilhante na Rádio Bandeirantes, percebesse isso ontem falasse, eu estava concordando contigo. Não. Meu radinho ali, radinho antigo. Eu sou analógico, né, cara? Eu sou rádio, né, cara? Ribeiro, Radinho. se fosse preciso, tu tá vivendo um bom período, de 1 mês e meio para cá, tu tem acertado bastante. O que tu coloca em relação à aplicação tática é fundamental. Meneghetti, a gente pode aqui fazer um grande projeto dos donos da bola, com um cenário milionário, né? Com uma vestimenta, assim, ó, com as principais marcas nos vestidos. Já sei, um blazer. Isso. Com ombreira. Conseguir tudo. Se chegar o Ribeiro com sono aqui, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então a aplicação tática dos jogadores do Inter para cumprir o que foi pré-determinado pelo Mano Menezes foi fundamental. Sabe que teve um momento do jogo ontem, que eu achei até que eu tinha entrado no túnel do tempo e eu estava em 70 porque o mercado me lembrou Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. Que tal, Ontem, César? que jogou o mercado. O mercado teve uma noite na sua vida, ele pode contar isso para os seus netos. O mercado teve uma noite na sua vida em que ele incorporou Dom Elias Ricardo Figueroa Brander, um dos maiores jogadores da história do Internacional. Eu também quero fazer uma referência a Bustos Carlos Vinck, que na lateral direita do Internacional ontem teve a incumbência nada mais, nada menos que em determinado momento tem que segurar o Cebolinha. E foi muito partida bem. do Bustos foi maravilhosa. O Cebolinha até virou um jogador previsível, tá? O problema é marcar o Gabigol, que caía pelo setor dele também. E ele foi muito bem. Foi muito bem, tá? Porque Vamos ver o Cé tá meio deprimido, eu não sei o que houve com ele. Deprimido. Não, tô tu tem frases fortes também, né? Eu tô assustado. Falei que a noite de ontem, cara. Só uma antes do César, que é o seguinte, sobre o Kehler. Uma coisa... É que tudo isso não adiantaria se o Kehler não Tá tivesse bem, uma mas noite. ele tá lá O pra jogador do zagueiro do Flamengo tirou a bola em cima da linha também, né? E uma coisa é o Kehler fazer uma grande atuação, porque o Kehler é um bom goleiro e vai fazer grandes atuações. O Kehler tá vivendo o seu primeiro momento de titularidade e o Kehler ontem tinha à sua frente jogadores inacreditáveis. Gurizada, César, o Pedro ficou... Pedro, se eu sou goleiro e eu estou jogando num jogo e tenho o Pedro de centroavante, eu chamo o banco de reservas para pedir fralda para mim. Eu peço fralda para mim, se eu vejo o Pedro na minha frente. O Kehler frio, em 2 oportunidades, o Pedro estava cara a cara com ele e ele tirou o espaço do Pedro com técnica de fechamento de espaço e absoluta frieza. O Kehler ontem mostrou que é para o Inter repensar esse negócio de contratar goleiro. César, eu quero ver o César, tá deprimido, deixa o César falar um pouquinho. César? Eu não tô, César! na verdade, a palavra não é depressão, né? Eu tô assustado com vocês. Moledo Figueroa, como é que é? Não, Mercado Figueroa. Mercado Figueroa. Moledo é mais do que Figueroa. É. A goleada do Internacional ontem, relatada aqui pelos colegas, é realmente encantadora. A goleada de 0-0, Internacional 0, Flamengo 0. Ontem, Porto Alegre estava em festa à noite pela goleada. O que fica? Uma distância gigante das equipes. O Internacional fez uma partida exemplar defensivamente e era o que podia fazer. Então tá bem. E era o que podia fazer, Beleza. Concluiu o objetivo. Vai ficar 12 pontos atrás do Palmeiras. Se ganhar o Palmeiras hoje, né? Ah, não, vai ganhar. Não sei. O Palmeiras... Tu veio do futuro. Não, isso? que tu vieste do Tu futuro vai ver outras vezes. quando tiver que ter KTO hoje. César, hoje nós, incrivelmente, nós discordamos e feio de tudo. Não é que eu não comecei a discordar ainda. Não. Ô César, desculpa. O que foi apresentado ontem em campo não foi um distanciamento gigante de qualidade das duas equipes de jeito nenhum. Sabe onde é que eu vejo o distanciamento? Sabe aonde está o distanciamento? Exatamente na tua manifestação. O Internacional empatou e só poderia ter perdido. Estava desmanchado o meio campo porque o Inter estava desmanchado. César, por que estava desmanchado o meio campo do Inter? Qual é a diferença do Flamengo para o Inter? Ontem nós vimos. A diferença é abismal. O Flamengo ontem jogou uma partida preparando para um campeonato, o Inter jogou um jogo da vida. Não, que jogo da vida? Eu vou te dizer por que eu discordo de ti. Eu penso exatamente o contrário do que tu disse. O Internacional mostrou ontem, já projetando 2023, mostrou para todos nós que essa história do time milionário, imbatível e tal... Deixa pra lá. O Inter destroçado mostrou que pode fazer enfrentamento contra a máquina do Flamengo no Maracanã. E digo mais, o Internacional contra esse Flamengo, também titular, fez 4 pontos.
Fez 4 pontos em 6 disputados nesse Campeonato Brasileiro. Contra todos que estão na ponta de cima da tabela, o Internacional tem vantagem. Tem uma dificuldade, César, de enxergar os méritos do Inter. Então, o Flamengo é muito mais time. Bom, isso aí todo mundo sabe, né? Que o Flamengo é mais time que o Internacional. Isso tá claro. Só que o fato é esse. O Internacional ganhou no Beira-Rio por 3-1, acho que foi, né? 3-1 e empatou lá. O Flamengo jogou mais ontem. Jogou, mas o Internacional ontem estava sem o seu meio-campo, estava tudo reserva. E sem o Wanderson, que é um dos principais jogadores, e sem o Tyson, que é a alternativa no banco, e fez um enfrentamento e somou um ponto, César. Quando tu coloca assim, quando tu colocas, aí eu acho que tu tangencia uma linha perigosa. O Flamengo estava treinando. Eu achei que o Flamengo jogou em ritmo de treino. Eu não achei. Aí eu vou dizer, aí tem uma maldade perigosa. Não, Meneghetti, é minha opinião, desculpa, aí eu discordo. Não, é a minha opinião. O que eu quero colocar é o seguinte: o Flamengo, para mim, está jogando o Campeonato Brasileiro em ritmo diferente do que joga em outras competições. Está jogando, não agora, é esse né? jogo. Não é esse jogo. Agora, de um mês pra cá, né? Desde que classificou para as competições. Né? Um mês pra cá, tá jogando assim, tanto é que não tá fazendo pontos, perdeu pro Fortaleza, perdeu jogos que não poderia perder e que não deveria perder pela qualidade do time. Não tô querendo diminuir, pelo contrário. Eu discuto, por exemplo, para mim o Edenilson é titular do Inter, para outros é o Johnny, para mim o Alan Patrick tem que ser titular do Inter. O Inter, em determinado momento, tirou esses jogadores. Então eu discuto um pouco o destroçado no meio-campo. Mas assim, é verdade que não estava o primeiro volante? Mas aí para avaliar se o Edenilson, se o Inter estava ontem com o Johnny fora porque ele é titular da reserva, não é a tua opinião nem a minha opinião. Aí é a opinião do treinador, né? Claro. Tu tem alguma dúvida que o Johnny é titular do Inter para o Mano Menezes? Não. Então, quando eu vou contar quantos reservas estavam em campo, eu tenho que contar o que pensa o treinador. Tem gente que prefere o Daniel. Mas eu posso dizer que o Edenilson joga mais que o Johnny ou não? Não, claro que pode dizer. Mas você também acha isso? Eu também acho isso, mas o titular é o Johnny. Eu acho assim, não está sendo pego para Cristo do programa, não é isso. Não, mas e poderia ser, não tem problema nenhum. Só acho que tu comete um pequeno equívoco. Isso não é raciocínio, não. É breve, entendeu? É um equívoco. Tá. O que eu acho mais importante a gente analisar, no jogo de ontem, não é que o Flamengo é melhor ou não, que o Internacional estava com reservas, ou que o Flamengo jogou mais e teve a baixada. Não. Eu acho, na minha visão, o que me chamou a atenção no jogo de ontem é que o Mano Menezes pegou jogadores que não têm determinada característica e conseguiu fazer um plano de jogo que deu certo. E outra, para ser justo, os primeiros 30 minutos, repito, o Inter trocou carta com o Flamengo. E os primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Inter foi melhor que o Flamengo. O Flamengo é melhor? Teve as melhores chances? Teve. Agora, o Internacional, na minha visão, com o material que tinha à disposição... Outra coisa, o Flamengo está descansado. O Dorival vem fazendo rodízio a hora que ele vem... Esse time pode até a gente achar que, o Flamengo não estava com o mesmo conjunto, não estava tão ligado no jogo. Eu não vi assim. Eu vi um Flamengo, assim, em campo muito dedicado. César, a grande questão da tal comemoração dos colorados hoje é em relação a perspectivas. O Internacional está para conquistar uma vaga direta à Libertadores da América e vai começar um 2023 com esse mesmo treinador que ajustou o time, equilibrou o time, tornou o Inter um time homogêneo, com esta mesma base de grupos e com uma boa ideia de contratações para reforçar para a próxima temporada. O que ontem mostrou a felicidade da torcida do Inter com um mero empate no Maracanã ontem, é que a perspectiva para o que vem pela frente, especialmente para o ano que vem, é muito boa para o Internacional. Mas eu concordo. Eu acho que esse ponto, sim. Me parece que o jogo de ontem, ele traz novas realidades importantes. Para mim, e eu falava aqui ontem, da necessidade de botar o Alan Patrick. O Alan Patrick é melhor que os outros. Ele joga mais que os outros jogadores. Mas nunca foi qualidade de discussão. Ele jogou de forma diferente. Mas mesmo assim, por que ele jogou de forma diferente? Porque era preciso. Porque sabe. Mas tudo bem, porque sabe. Mas se não tivesse todo mundo alinhado no mesmo objetivo, tem uma outra situação que a gente tem que relatar também. É claro que a dedicação dos jogadores em uma partida como essa, no caso do Internacional, ela conta. Porque é um jogo diferente. A dedicação dos jogadores defensivamente ontem foi uma coisa muito forte. Maracanã, TV aberta, Tite
vendo o jogo dos camarotes. Isso é assim, o Meneghetti, agora sim, vem informação lá de cima, o Paulinho Pires avisa a gente. Pessoal, a partir de agora, só para avisar vocês, nós estamos em cadeia com a BBC de Londres neste momento. Pá, vocês largam até o celular, né? Vocês largam até o celular, o César três, cresce 10 centímetros aqui, não é uma loucura. Vai ser uma hora em peio da história. Começa a cantar Beatles. Vamos colocar o Mano Menezes, protagonista do jogo, para falar. Tiger Junk, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que está nos acompanhando em Londres, na cadeia com a BBC. Mano Menezes falou sobre o empate do Internacional contra o Flamengo e explicou primeiro o que ele considera do resultado, se ele considera um resultado positivo ou negativo, e também sobre o plano de jogo que ele armou para enfrentar o Flamengo. A gente ouve o técnico Mano Menezes. Claro que a vitória sempre é o objetivo maior, mas nós temos que nos comparar com os nossos concorrentes de G4 nesse momento, né? E se nós, antes da rodada, fôssemos fazer uma previsão, o jogo mais difícil que alguém tinha que jogar era o jogo que jogamos aqui. Mantivemos a distância em relação ao Flamengo, né? Se compararmos aí e fizermos um levantamento do nosso comportamento, nosso rendimento, nosso aproveitamento contra os principais clubes da ponta da tabela, quase que estabelecemos superioridade contra todos. Ainda temos o Palmeiras lá na última rodada para jogar, que vamos ter essa oportunidade de fazer. Então, é isso que me deixa feliz, isso é mesmo o resultado de um trabalho árduo, que tem que ser muito elogiado, principalmente na entrega dos jogadores, para que isso seja executado, no profissionalismo deles no dia a dia, para que se atinja esse nível como nós estamos atingindo. E o que me deixa muito feliz é que quase na totalidade dos jogadores que dirigimos nesse período a gente enxerga um crescimento. E isso é resultado, sem dúvida nenhuma, do trabalho e da entrega deles. Olha só, o Internacional tem um jogo agora para a gente começar a projetar o que vem pela frente, no domingo, 11 horas da manhã, horário alternativo. Domingo, 11 horas da manhã, no Beira-Rio, contra o Goiás. E aí, Ribeiro, no jogo de ontem, eu percebi um Internacional no final do jogo, não vou nem dizer cansado, extasiado. O mercado, por exemplo, né? Eu não sei se a saída do Pedro Henrique se deu pelaquela pancada na panturrilha. A pancada panturrilha que o Rodinei deu, aliás, merecia um cartãozinho, né? Merecia um cartãozinho, né? O árbitro foi meio condescendente com algumas chegadas do Flamengo, né? O Rodinei chegou 2 ou 3 vezes com a voltagem um pouco acima. Então, assim, eu tô achando, Baldasso, que o Internacional vai dar uma preservada. Ele vai ter que fazer um certo rodízio. O Goiás que o Inter vai pegar tá perdendo para todo mundo. Tá perdendo para todo mundo. Isso não é um bom sinal. O Inter tem folgas na segunda colocação, embora não tenha ainda a garantia de uma vaga. Ganhar esse jogo, pelo amor de Deus. Tem que ganhar o jogo, mas é um jogo que tu pode tratar com um pouco mais de cuidado. Eu acho possível que um ou outro jogador seja preservado. Se bem que o Johnny volta, né? Então, DP na volta. O Johnny estava descansando. DP na volta. Estava descansando. O Wanderson tem chance de voltar. Estava descansando. Então, ontem, dá para fazer o jogo. Assim, eu acho que mercado, talvez, uma zaga com Moledo e Vitão de novo. Não perde nada, né? Não, René, eu não duvido. René jogou o fim da bola ontem. À vontade, solto no Maracanã. Jogou muito. Tá em casa, né? Em casa, né? Jogou assim, ó. Ele não dá balão, cara. Ele quer sair jogando a bola apertado e quer sair com passe ao companheiro. Os últimos 15 minutos do jogo ontem que foram os mais perigosos, porque o Internacional abdicou, como disse o Baldasso. O Davi Luiz virou atacante. Porque o Inter meteu o Moledo e abdicou de atacar, né? Só acho que foi o Inter que abdicou. Só que o Mano viu que o time dele a saída do Pedro Henrique fôlego, e tanto que ele teve que botar os guri, né? Aliás, que cortezinho de cabelo do Lucas Ramos, eu vou te contar um negócio. Só isso te chamou a atenção? Só isso te chamou a atenção? O Lucas Ramos entrou com uma personalidade incrível que te chamou a atenção, foi o cabelo do Lucas Ramos. Mas, ô Baldasso, me admira tu, eu sou o cara que mais elogia o guri, o Lucas Ramos. Tá, mas e aí, vai criticar o cabelo dele? Entrou muito bem. Isso é vergonha. Tá, e o que tu acha do teu cabelo? Eu não tenho, né, velho? Eu não tenho. É inveja. Não dá nem pra criticar o teu cabelo, né? É inveja. Eu sei que é inveja, tá? Mas os guris tiveram que entrar. Porque... O Lucas Ramos entrou melhor que o Estevão. O Estevão tava meio parecia um pouco nervoso, assim, sabe? Meio perdido, assim, tá? Porque o Inter ficou sem ataque, uma hora ficou só o Brian Romero. A saída do Pedro Henrique e Cedra chamou o Flamengo mais ainda pro campo. Então, o Pedro Henrique é desafogo, né? Ali ficou perigoso. Aliás, o Brian Romero, né? Os gurizes só entraram porque faltou fôlego, né? Faltou fôlego. Quer dizer, tava o Mikael, hein? Mas o Mikael, banco, né? Mas pra ele, né? Mikael parece que tá emagrecendo. Eu acho importante a diferença, e aí o Meneghetti cita
a discussão do Pedro Henrique. O Pedro Henrique é desafogo. A gente falou tanto aqui na necessidade do Inter ter jogadores de lado com velocidade e vitória pessoal, algo que ele tem, né? Sim. Agora, tem uma questão ali, naqueles últimos 15 minutos, eu venho relatando essa coisa do físico do Inter, não é de hoje, tá? Eu acho que falta sim. Eu acho que tem algo... O Inter joga com a corda esticada, muito tempo. Muitos jogadores do Pedro Henrique não terminam um jogo. Ontem teve a batida. Olha o desgaste do time ontem. Para tu fazer aquele plano de jogo, é só bola, o Pedro Henrique. Tu tem que Pedro Henrique, claro. O desgaste físico deles para recompor e compactar, o desgaste é muito grande, cara. Por isso é que eu acho que o Inter correndo atrás da bola. Por isso é que antes, aqui do primeiro quadro, eu disse: o Inter fez um jogo de exceção ontem. Também na parte física. Essa relação, eu tenho preocupação, e aí falando preocupação por ti, comigo, e pelo Meneghetti também, pelo Ribeiro às vezes, eu tenho um pouco de dúvida com relação às questões afetivas clubísticas dele. O jogo do Goiás é perigosíssimo. Tu acha? Eu acho que eu também eu quero dizer aqui que eu concordo com o César que o jogo é muito perigoso pro Goiás. Não, acho que é muito perigoso pro Goiás. Sabe por quê? Quando tu faz uma mobilização física, como a que fez ontem, tu tem repercussão depois. Por isso que eu acho que ele vai pro rodízio. Por isso que eu acho que ele vai pro rodízio. Ele tem que ir pro rodízio e tem que cuidar isso. E aí tem que ver se tem grupo para isso. Porque o Goiás está perdendo para todo mundo, mas o Goiás também começou a dar uma olhadinha pro calabouço. Taigorzinho! Anota papel e caneta, eu vou te dar o time para domingo. Vamos lá. Simples, fácil, do meio pra frente, tá? Não, fala do meio pra trás que o time joga com 11. Não, que não vai ficar muito longo, cara. Não, mas joga 11. Lisieiro vai ter uma nova oportunidade, porque foi muito bem ontem. Lisieiro, Johnny de Pena, tá? Tá bem. Maurício, Alemão e Pedro Henrique. Esse é o time do Inter. Eu não sei se o Bustos não é preservado. Não sei se o Bustos não é para o Everton jogar. Acho que o mercado pode ser preservado. Pode ser. O Bustos característica, o Bustos Vink. Bustos Carlos Vink. Ficou muito bom. Ficou claro ontem. O quê? É muito bom do terço do meio para frente. Não. Quando tem um enfrentamento. Quando o Everton botou o pé no jogo, mudou. Atenção, senhoras e senhores. Atenção, senhoras e senhores. O Everton não estou jogando nada. Atenção, senhoras e senhores. O Bustos ontem teve mano a mano o jogo inteiro. Primeiro com a Arrascaeta, depois com Cebolinha, em determinado momento com o Gabigol. O Inter não tomou gol na partida e o Bustos está sendo criticado defensivamente por este programa. Cara, tu pode botar, escolhe quem tu quiser para jogar no mano a mano com esses caras. O teu desespero para criticar alguma coisa do Inter ontem. O Everton que jogou ontem, eu vou te dizer, é o Everton do Benfica. Tá, mas tu não achou não é o Everton do Grêmio. Deu uma complicadinha quando ele entrou? Não, cara. Tu não acha que jogou o time para trás? Por que tu acha que o Flamengo é o Pedro Henrique? Previsível. O Everton não tá dando uma boa resposta lá. O Cebolinha, ele é o do Benfica, ele é um jogador previsível. E olha que quando ele sai do Grêmio, e vou dizer, olha, eu elogio o Renato, hein? Atenção, grava aí, vou elogiar o Renato. O Renato conseguiu fazer o Cebolinha jogar também no meio espaço. Pô, ele estava mais completo. Hoje, ele virou um jogador que fica parado. Se esconde. Cara, omisso. O César, o Everton, pelo menos no jogo de ontem, e quando eu vejo ele entrar, ele tem sido uma caricatura do Everton do Grêmio com o Renato. Ele tá jogando menos, mas até porque ele joga há pouco tempo. Agora, pô, é um jogador que... Tá, mas por que tu acha que ele joga há pouco tempo? Por que ele não é titular desse time? Porque não dá pra ser, né? Por que ele vai entrar aos 30 do segundo tempo? Olha o time dos caras, ele vai entrar sempre aos 30 do segundo com aquele time ali. Vocês acabaram de citar, o Arrascaeta joga por ali, o Gabigol joga, ele não vai jogar. Agora, quando ele entra, curiosamente, o Inter bota os dois pés para trás e não é aí que o Inter bota os dois pés para trás. O Inter bota os dois pés para trás quando o time começa a cansar e quando o Davi Luiz, ou até o Mano explicou isso na coletiva, vira centroavante. Ele gostava de alguém dentro da área, ele bota o Moledo. Eu acho que o Everton, até aliás vou dizer, o Everton ontem me decepcionou, tá? Eu achei que a partir da entrada dele, o Flamengo abre o campo de um jeito que o Inter ou vai para trás ou perde o jogo.
Tagor, mais um destaque aí agora é Diego Souza. Isso, Diego Souza, ele saiu com algumas dores, né, Meneghetti, na partida contra a equipe do CSA, deu lugar ao Elkeson na reta final do jogo da última terça-feira na Arena do Grêmio, mas a reapresentação hoje do CT Presidente Luiz Carvalho contou com a presença normal do Diego Souza. Ele deve se recuperar a tempo de jogar a partida do próximo sábado contra o Londrina, lá no Estádio do Café. Então não é um desfalque para o técnico Renato Portaluppi. Deve jogar Diego Souza e Elkeson seguindo no banco. Diga lá, Ribeiro Neto. Ô César, o Tiger Junk deu aí como destaque a questão do Diego Souza, mas há uma tendência de que ele vá para o jogo. É tão importante assim nesta partida o Grêmio ter o Diego Souza? O Diego Souza é uma das lideranças do grupo, é a base de estrutura ofensiva do Grêmio. O Grêmio joga para o centroavante, é importante a figura do Diego Souza. Nós não vimos ainda, apesar de se falar que o Elkeson pode renovar e tal, nós não vimos no Elkeson nada muito bom. Mas quem é o Grêmio? Quem é o Grêmio? Mas eu vejo o Diego Souza como importante. O Diego Souza é um dos pontos desse time e a presença dele é sempre importante. O jogo lá, Meneghetti, pode ser definidor, tá? O jogo contra o Londrina, eu acredito muito em vitória do Grêmio lá. O Londrina está com dificuldade e o Grêmio vencendo lá. O jogo contra o Bahia no outro domingo vai ser o jogo da volta do Grêmio à primeira divisão e o fim desse longo ano que o Grêmio teve. Eu não quero tirar o teu ânimo, mas me parece, pelos cálculos que eu andei fazendo com o Paulo Pires, que talvez não seja contra o Bahia. Mesmo ganhando as duas? Ganhando as duas. Então eu te digo agora, tá? Agora, se ganhar do Londrina, contra o Bahia classifica. Matematicamente? Matematicamente, porque o time do Sport não vai ganhar do Cruzeiro. Mas é o C. Bom, mas é que tudo tu é C, né? mas o teu foi o quê? São vários Cs. Eu só quero saber a tua opinião foi o quê, se não foi o C. Eu vou dizer o que eu quero. Só quero saber o que esse rapaz falou. Eu quero que seja o próximo jogo. Sabe onde é que é o próximo jogo? Eu quero que seja isso? lá, nos aflitos! Cara, desculpa, mas eu acho que a torcida do Grêmio prefere comemorar isso dentro de casa. Sabe qual é a coisa que mais me irrita em opinião? Sabe qual é a coisa que mais me irrita em opinião? Quando alguém contesta a tua opinião, dizendo, mas isso é ser. Um minuto antes, ele diz o seguinte, lamento te informar, mas não deve ser no dia tal, porque não a combinação... O que é isso? São várias combinações. Tá. Isso aí se chama coisinha que você deve ter... você ainda aprende aí. Só um pouquinho. Matemática. Vem cá. Matemática. Desculpa. Matemática. Desculpa. 1 mais 1 é igual Meneghetti, a 2 igual a 3. Não quero interferir no teu comando do programa, mas ao invés de ficar desfilando verborreia, verbarrogia, sei lá, não sei do que for, por que o Paulo Pires não nos diz? Por que o Paulo Pires nos diz? Então, o Grêmio Paulinho, ganhando. Paulinho, entra aí, Paulinho, vem o Grêmio ganhando os dois jogos, ganhando do Londrina e ganhando do Bahia. O que precisaria para subir matematicamente contra o Bahia? De 6 combinações que o Sport Recife que joga contra o Cruzeiro em casa e contra o Vasco, no máximo faça 3 pontos. Só pode vencer um dos 2 jogos. Não pode vencer um e empatar o outro. Possível, já não serve, já não dá. Possível. Torce para que o Sampaio Correia, nos 2 jogos contra CSA fora e Chape em casa, no máximo faça 4. Não pode ganhar os 2 jogos. Possível. Torce também para que o Ituano, que ontem empatou com o Cruzeiro em BH 1-1, na festa do Cruzeiro lá do título, nesses 2 jogos contra Guarani em casa e contra Criciúma fora, só faça 4 pontos. Então são esses 6 resultados paralelos. Mas é tudo possível, não tem nenhum... Não tem que... o Sport tem que ganhar do Cruzeiro por 6-1 num domingo de sol. Ou seja, concluímos aqui. Se o Grêmio ganhar do Londrina, contra o Bahia ganhando, está na Série A matematicamente. Se o Grêmio fizer contra o Londrina, eu quero mas esse é o começo. Eu quero falar de um assunto que o Matheus... Tu viu quem é que o Matheus Dávila disse que o Grêmio quer contratar para sua comissão técnica? Mas só aqui, que Grêmio que é isso? Que Grêmio quer o quê? Eu gostaria de saber que Grêmio é esse. Fala aí, Tiger Junk. O Daniel Pavan, preparador de goleiros que saiu do Internacional nesse ano. Uma das chapas candidatas à presidência, a chapa do Alberto Guerra, fez contatos e está interessado em, caso assuma, contratar Daniel Pavan. O Grêmio vai estar contratando o melhor preparador de goleiros do Brasil, né? Já me assusta pro ano que vem. Baita profissional, que o Inter de forma inexplicável descartou. Quando perdeu o Pavan, perdeu inclusive o segundo,
O Marco Antônio trucou o Marquinhos, que também é um grande profissional. Sim. Então o Grêmio estaria contratando, não sei se é o melhor, não conheço todos, mas é um baita profissional, é um cara que assim, ó, que a gente não precisa questionar a sua capacidade. Quero ouvir o César. Não tem dúvida disso. O fato é, já existe uma corrente importante do Grêmio tratando de mudar. Né? A gente ouviu agora já a primeira informação, vinda através do preparador de goleiro. Lembrando que o preparador de goleiro atual é daquela comissão trazida pelo Renato, naquele episódio lá das demissões do Rogerinho. O preparador de goleiro Renato aceitaria, então, o Pavão? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Essa é a pergunta. Já perguntaram para o Renato? Então, esse é um primeiro ponto que é importante e a gente já ouve também especulações fortes no que diz respeito à troca do executivo. E aí é um nome importante que está sendo cogitado, que começa no campo das especulações. E para mim, então, o mais importante de tudo, Meneghete, existe uma tendência, uma vontade de mudança. E o Grêmio vai contratar, o Amodeu já anunciou que está de saída, né? O Grêmio vai contratar, independente de quem ganha a eleição, o Grêmio vai ter um novo CEO, né? O Grêmio vai ter um novo CEO, um novo executivo de futebol. E o mesmo treinador. E pode ter o mesmo treinador, pode ser, mas é uma especulação importante, mas o Grêmio vai mudar as suas estruturas. Aliás, o Amodeu, tá? Eu tenho como informação isso, que o Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio hoje, que fez um trabalho na área financeira realmente elogiável, ele está fazendo curso, faz muito tempo que eu não falo com o Amodeu, fazendo cursos de FIFA, de futebol. Será que ele quer seguir no futebol? Tem alguma informação nesse sentido? A informação que se tem é essa. O Amodeu o Amodeu, que fez um trabalho no Grêmio considerado muito bom para quem trabalha internamente, né? Porque é um trabalho de bastidor. O Amodeu é muito bem visto por outros clubes, né? Ele pode ser diretor executivo? Ele pode. Eu não sei se ele vai para a área do futebol. Acho que é mais na área de gerenciamento de clube mesmo. Ele está fazendo cursos na FIFA, teve isso até um nos Estados Unidos. E ele é muito respeitado, por exemplo, pelo mercado. Ganha prêmios aí nacionais, internacionais. O Amodeu vai se colocar no mercado. O trabalho que ele fez, quando eu digo que é elogiável, é o trabalho da parte financeira, da parte da sua principal função. Eu tenho uma crítica, já falei isso com o Amodeu, a passagem dele pelo futebol, que eu acho que não foi boa. Tá? Essa é a minha visão. Aliás, eu acho que ninguém foi bem nesses últimos 3, 4 anos da gestão Bolzan à frente do futebol. Paulo Luz, Amodeu, presidente Bolzan, Denis Abraão, Sérgio Vasquez, Diego Serri, quem circulou por ali acabou naufragando, na minha opinião. O Amodeu tem problema com o Renato? Tiveram problemas. Não sei como é que está hoje. Mas tiveram lá atrás. O Amodeu, é preciso colocar, o Amodeu é quem critica aquelas contratações e renovações do início de 19. Mas é ele, por exemplo, que contrata o Rafinha, né? Não, ele contratou o Rafinha, foi o Renato. Foi o Renato. Mas o Renato saiu nesse meio tempo, tu cancela o negócio. Não. Aí já tá é que eu dou uma importância, ao CEO do clube, seja do Grêmio ou do Internacional, gigantesca. Entendeu? Eu acho que o CEO tem que ter relevância. Eu tô começando a abolir a questão do vice-futebol. Perfeito. Porque os clubes são normalmente colocam no cargo amigo do presidente ou quem é o grupo político e são, no sentido mais lúdico da palavra, são amadores. Não tem nenhum preparo. É um administrador de empresa, é um médico, é um advogado, em geral, com exceções. Vai ter um momento, talvez até depois que terminar o campeonato, que nós teremos que debater algo que está surgindo com muita força, que a gente fala en passant, né? E que, por exemplo, o Amodeu está se qualificando para viver a nova fase do futebol brasileiro, que são as SAFs. Isso mesmo. Ele vai se colocar como um profissional para gerir esse tipo de coisa. Isso aí. E vou dizer para vocês, tá? Grêmio Internacional, para nós é mais difícil. A gente não consegue lidar com aquela coisa de que Grêmio e Inter vão ter dono. A gente não consegue, né? Não é da nossa cultura. Por enquanto, isso está se dando... Mas a realidade vai ser inevitável. É que a dupla Grenal corre o risco de ficar para trás e ver clubes que não têm a sua grandeza, Ribeiro, terem capacidade financeira para crescerem muito. Vamos combinar Olha uma coisa. Bahia agora, vamos combinar uma coisa aqui. Nenhum de nós tem ainda subsídios suficientes para dizer se é bom ou ruim. A única coisa que tem que ser feita, e me parece a dupla Grenal está fazendo, é começar a discutir o assunto. Isso aí. Eu acho importante, eu só quero... A gente fala assim, eu vejo muita gente falando, o investimento da SAF. O que faz um investidor? O que ele quer? Ele quer lucro. O investidor não vai chegar a comprar o Internacional para perder dinheiro no Internacional. Ele vem para alguma coisa. O que é bom. Não, é que a gente tem que parar, parece uma coisa assim, vai vir dinheiro externo, vai não sei o quê. Só quero dizer o seguinte,
Os clubes, Grêmio, Internacional, são grandes porque têm 8 milhões de seguidores. Se não, deixam de ser. Sempre os donos dos clubes vão ser os torcedores. Olha só, gente, eu tenho que chamar aqui o Tiger, porque o Kahneman está concedendo uma entrevista coletiva neste momento. O que ele está falando aí, Tiger? Isso, Meneghetti, ele que vai ser titular, né, no jogo de sábado contra o Londrina. Não se sabe ainda se é ao lado do Jeromel, do Bruno Alves. Ele está falando sobre a recuperação dele. A gente ouve Kahneman. Grado 2 na panturrilha. Depois teve o acidente na minha casa, que todo mundo sabe. Aí virou para grado 3. E é tempo. São 3 meses que eu estou voltando agora e, se Deus quiser, vai ser para não parar mais. Assim que, sinceramente, eu estou me sentindo muito melhor agora que quando voltei há 3, 4 meses atrás, a jogar, que joguei 4 partidas. Assim que minha evolução está indo muito, muito bem. Estou muito feliz treinando, já não sofro para treinar, consigo treinar bem. Não sei se o último jogo vocês viram que não conseguimos a vitória, mas sinceramente eu me sinto solto. E agora o pensamento é conseguir os pontos para voltar e depois veremos. Está todo mundo aqui focado para ganhar os jogos que precisamos, conseguir esses pontos e depois veremos o que acontece o ano que vem. Ô Kahneman, mas se você está tão bem assim, né, tem todas essas condições e está falando aí em relação a focar apenas nos pontos agora, o torcedor que está te ouvindo nesse momento, ele fica pensando, pô, mas se o Kahneman está melhor do que estava, alguém vai querer. Congelou ali o sistema de imagem e vídeo do Grêmio, congelou, tivemos uma pequena interrupção na transmissão. Tá ok, Paulinho, ou não? É o Kahneman falando, era a pergunta justamente do Diogo Rossi, perguntando se ele está tão bem assim, né? Se tem proposta, alguma sondagem assim. Vamos ver, Kahneman falando. Você está tão bem assim, né? Tem todas essas condições e está falando aí em relação a focar apenas nos pontos agora. O torcedor que está te ouvindo nesse momento, ele fica pensando, pô, mas se o Kahneman está melhor do que estava, alguém vai querer. Os pontos e depois veremos o que acontece o ano que vem. O Kahneman, mas se você está tão bem assim... Voltou para o começo. O Grêmio tem uma dificuldade no seu sistema de entrevista coletiva, que é uma barbaridade, para colocar a coletiva que ela tenha um sinal que não tenha interrupção. Volta e meia o presidente vai falar também tranca, o Renato, é um negócio impressionante. Internet. Eu estava falando só para terminar sobre SAF. Tem duas coisas que me parecem positivas e uma negativa. A positiva é que tem um dono, o dono quer lucro. E um dono que quer lucro tem uma empresa que ele administra para ter lucro, e uma empresa para ter lucro, ela tem que ser competente para ter lucro, né? Segundo ponto, acabaria com a política de bastidores do Internacional. Meu sonho que tampem a tampa do esgoto. Por que acabaria com a política? Porque não haveria mais um encaminhamento da maneira que é hoje para poder dentro do clube. Quem define o poder do clube é o cara. Não, e outra, a parte que caberia aos conselheiros não é interessante. Claro. Outra coisa, Meneghetti, mas a coisa ruim é a seguinte, por algum motivo, 2 clubes do canto de um país subdesenvolvido da América do Sul, da mesma cidade, estão entre os maiores do mundo. Não tem explicação nenhuma para Inter e Grêmio estarem entre os maiores do mundo. Nenhuma explicação que não seja nós sermos críticos, cobrarmos e esticarmos a corda sempre de todo mundo. Se o Inter tiver um dono, um árabe que compre e volte lá para o Catar, ele vai ouvir o Baldasso se cuspindo todo na TV, berrando depois de uma derrota aqui, como o presidente ouve, como vice-presidente. Esse é o meu medo. Tu vai cobrar de quem? O cara vai sentir a pressão. Tem boas e más notícias, né? A boa é que vai acabar o amadorismo nas contratações. Responsabilidade. Qualquer empresa Acabar com o amadorismo significa acabar com os erros. Não é acabar com os erros. Por que acabar? Não significa acabar com erros. Mas tu vai diminuir os erros, sabe por quê? Porque aí, velho, se tu faz uma gestão onde tu contrata 10 caras e só um dá certo, tu tá fora. Tu tá fora porque tu é incompetente. Empresa trabalha assim. Empresa trabalha com resultado. Entendeu? O Grêmio Então, contrataria... vai acabar essa história. Vou agradar a torcida. Vou contratar fulano. Mas é, cara, o Ronaldo Nazário. Um plus orçamentário e vamos pagar. Isso vai acabar. O Ronaldo Nazário assume o Cruzeiro. Ele manda o Luxemburgo embora. O goleiro Fábio, ele sem nenhum cuidado maior, que tinha uma história no clube, não serve, vai embora. Deu uma crise na época, lembram disso? O Ronaldo contrata um monte de jogador que ninguém conhecia e que a torcida do Cruzeiro berrava. Olha o Cruzeiro.
Olha o Cruzeiro que ficou demorar. Isso é relativo, gente. Quem é que vai contratar? Chega e diz assim, agora acabou. Parece que vem alguém da Lua, que a gente não conhece, mas é que assim, vai César, profissionalizar. César. Porque quem é que vai contratar? Aí tu chega lá, vamos entrevistar uns caras bons aí. Aí chega lá um cara que é isso, não é isso. É que se der errado ele vai embora. César, mas vai César. não existe quando... Sabe o que acontecia? Sabe qual é a grande diferença? Sabe o que acontecia na estrutura de contratações de Inter e Grêmio até bem pouco tempo atrás? O presidente do clube indicava um amigo de infância para ser o vice de futebol e ele contratava. Agora não vai ser assim, né, com o dono. Tá, agora mais um destaque da Central Band do Esporte. O Mano Menezes falando sobre o comprometimento defensivo da equipe do Internacional no jogo de ontem contra o Flamengo. Ele até brincou que em determinado momento estacionou um ônibus na frente do goleiro Kehler e que deu certo. O Mano fala sobre isso. A gente não entrega, né, a bola para o adversário, né? Pelo menos os racionais não gostam de entregar a bola para o adversário. É que o adversário tem muito mérito, tem muita qualidade, né? Então, nesses casos, quando isso acontece, quando você não consegue ter volume, você tem que ter ideias claras de como você vai se defender, né? E até estava brincando com alguns jogadores que dirigia aí no passado, dizendo que, pô, professor, estacionou um ônibus, Aí eu brinquei e disse assim, quando o Mourinho faz na Europa é bonito, né? Às vezes a gente tem que fazer e tem que saber fazer. Um time não pode ser um time de uma nota só. Porque todo mundo quer atacar, todo mundo quer controlar o jogo. É muito melhor para jogar dessa maneira, mas tem dias que você não consegue. Porque o adversário tem mais qualidade, o adversário tem jogadores de alto nível e nesse dia você tem que saber como vai se comportar nessas circunstâncias. Um time tem que ser um time completo, porque você não escolhe como um jogo se desenrola. Você tem boas intenções, todo mundo quer fazer bem, mas do outro lado também tem isso e o jogo é assim. Tu tem alguma esperança ainda de título ou não, Baldasso? Não é viável, não pelo que o Inter precisa fazer. É pelo que o Palmeiras teria que deixar de fazer. Mas e se hoje dá um empatezinho? Não quero ouvir o que tu está dizendo. Eu não quero. Eu estou cansado de ilusão. Eu quero realidade na minha vida. Bom, eu queria dar uma notícia para vocês, tá? Vocês são youtubers e o YouTube está com um problema mundial. Caiu o live do Grêmio, caiu a nossa live no YouTube, é um problema. Segundo o Paulinho lá, é um bug mundial no YouTube. Então, isso não é bom, botem as barbas de molho. Eu só tá? espero que volte logo, porque senão... Tu sabe, Beneguete, que falando em YouTube... Não, a previsão é 6 meses. Eu gravei no meu canalzinho humilde lá no YouTube. Ninguém tá vendo. Neste momento ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Então, só pode avisar isso. Mas aquele pessoal que assiste a TV aberta está vendo, né? Não, o programa sim, mas o teu vídeo não. Eu tô falando do teu vídeo. É sobre isso que nós estamos falando. Terminar o programa e depois que ele for ver o apito final, onde CCD estará lá. O Cedra vai para o apito final hoje? Vou para o apito final. Você tá botando o Cedra para trabalhar ultimamente, né? É preciso. Isso aí, boa, Cedra está trabalhando bastante. E temos que compensar algumas coisas. Então, assim, eu coloquei o seguinte, é muito do que tu falou no início. Eu peguei o jogo do Inter ontem e ao invés de só analisar, porque eu gravei hoje da manhã, né? Tava meio tarde ontem, tava com sono, né, cara? Então, assim, eu tô pegando a projeção. Só que aí, Baldasso, a projeção do Inter não é fácil. Porque o Inter tem um time bom? Tem. Tem um grupo razoável? Tem. Mas para tu ganhar aquilo que tu quer significativamente, tu precisa cerejas do bolo. E para tu encontrar e colocar, vamos pegar alguém que seja melhor que o Alemão. O Inter tem a cereja. Alguém que seja melhor que o Edenilson. Não, Ribeiro, o Inter tá cheio de cereja. Agora falando do Inter, é que o Palmeiras e o Flamengo tem mais cereja ainda. Então esse é o teu problema. Então já tem a cereja. Pedro Henrique é cereja, o Wanderson é cereja. Cirúrgico. Ribeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Se o Edenilson tivesse 10 centímetros atrás do que estava daquele impedimento contra o Corinthians, tu estaria tratando o Edenilson como tinga hoje na história do Internacional. Mas não deu certo. Pois é, mas é porque é isso. Sabe o que falta para o Pedro Henrique, para o Edenilson, para quem quer que seja virar a cereja do bolo? Ganhar um título. Todo mundo vira a cereja do bolo no outro dia de manhã. No outro dia de manhã. Tá demorando, né? Vamos palpitar aí eu tô na linha do Baldasso, eu acho que o Internacional não tem nem que alimentar, nem se o Palmeiras perdeu o jogo hoje, não tem que estar acontecendo, tem que alimentar nada, o Inter tem que focar em G4, ó. Aqui, ó. Donos TV,
Cupom promocional, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Palmeiras e Curitiba no Allianz, na capital paulista. Baldaço, teu palpite. Não, é aquela história. Eu vi o Palmeiras não dá qualquer indício de que vai tropeçar. 2-0 Curitiba. Tiger Jet, Central Band de Esporte, teu palpite na KTO para Palmeiras e Curitiba. Curitiba 0, Palmeiras 5. Vai perder dinheiro. Beleza. Geral do Grêmio veio forte. Tiger Jet, ele chega a me arrepiar quando ele fala. Hoje vai ser um jogo duríssimo pro Palmeiras, estou morrendo de medo, vai ser 1-0 pro Palmeiras, gol aos 26 do segundo tempo, para desespero. Eu nem vou ver o jogo para não me irritar. Ribeiro. Hoje sim, hoje o jogo será emocionante do início ao fim. 0-0. 0-0. Quanto? Tu fala, eu não consigo entender. 0-0. Hã? Bababá. 0-0. Ele é o embaixador do franco aramaico aqui do programa, a gente não consegue entender o que ele Eu não consegui entender teu palpite qual é. Fala pro pessoal de casa. Não esquece a legenda. Põe a legenda e foca em mim. 0-0. O meu palpite é 1-1. Palmeiras 1, Curitiba também 1. Ô, Tiger, vamos falar aí do time que o Renato deve mandar a campo contra o Londrina sábado à tarde. A gente estava falando e ouvindo o Kahneman, né, antes desse problema mundial aí no YouTube de cair em todas as lives do mundo. O Kahneman será titular na partida de sábado contra o Londrina, Meneghetti. A dúvida é quem será o companheiro de Kahneman. A tendência é que seja inclusive o Bruno Alves e o Jeromel descanse um pouquinho no sábado contra o Londrina. E aí o time do Grêmio estaria encaminhado. O Breno no gol, Edilson, Bruno Alves, Kahneman e Diogo Barbosa. Meio campo tendo Vijaçante, Lucas Leiva e Bitelo naquele tripé, Biel, o Diego Souza e o Guilherme na frente, um provável time para enfrentar o Londrina. Só, Tiger, tem uma conversinha de compadre aí, do Dorival com o Mano, nos conta isso. No primeiro turno viralizou, né, Meneghetti, que ela fala do Mano pro Dorival, dizendo pro Dorival, depois de perder por 3-1 pro Inter, o seguinte: olha, dá para melhorar. O meu aqui estava esculhambado e eu ajeitei. Dá para melhorar. No segundo turno teve a parte 2 dessa conversa e o Mano relatou esse bastidor. Eu acho que o mais importante é o que aconteceu com o Internacional nesse período todo e o que aconteceu com o Flamengo, né? Isso é mérito do trabalho dos respectivos clubes, seus treinadores, seus jogadores, suas direções. É assim que se faz futebol, né? Eu acho que fica bem claro, aqueles que têm competência para organizar, para fazer crescer. Também fica muito claro que os dois elencos são elencos de qualidade, porque o treinador não consegue fazer se não tem qualidade para fazer, né? Mas às vezes tem gente que com qualidade não faz, né? Esse trecho aí eu fiquei curioso. Baldasso, para quem tu acha que ele está dando essa direta? Tem muita gente que acha que foi pro Renato. Eu acho que não. Eu acho que foi pro Paulo Souza, o antecessor do Dorival, que não conseguiu, com o mesmo elenco do Dorival, fazer o que o Dorival está fazendo. Eu acho que foi pro Renato. Quem é que diz? Então, tem gente dizendo que foi pro Renato no ano passado. Sabe que eu estava pensando no Baldasso agora? Porque não é pro Abel que consegue. O Abel pega um time de jogadores de primeira grandeza e está fazendo um time competitivo. Bom, não deu certo na Copa do Brasil e na Libertadores, mas está na iminência de confirmar mais um título, dessa vez de Campeonato Brasileiro. Um título importante, né? Ele é bicampeão da América. Eu cheguei a pensar no Cuca, não sei se tem alguma relação ruim do Mano Cuca. Acho que não é. Mas o Cuca foi campeão. O Tiger sugeriu na rádio... mas tá falando de agora, né? O Tiger sugeriu na rádio que pudesse ir para Buenos Aires, a crítica. Para quem? Para o antigo treinador do Inter. Não, eu acho que é pro Paulo Souza. Mas aí pegou o grupo todo. Mas aí seria um pouco injusto, porque os reforços chegaram depois, né? Porque o assunto era o Flamengo que o Dorival recuperou. Então acho que era pro antecessor. Eu até acho uma coisa, tá? Eu acho que o Mano tá num outro patamar em relação ao Medina, né? Não, eu também acho que não. Eu só estou sugerindo. Não, eu sei. Eu gosto muito desses recadinhos, essas letrinhas. Assim. Até porque tu não dá indireta nunca pra ninguém. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Especialmente quando dá nome. Eu gosto da indireta quando dá nome. Eu acho, e sobrenome. Aproveitando, hoje eu tô implicante. Eu já acordei. Nós já percebemos. Medina acertou algumas das suas previsões. Botou o Depena de ponteiro. O Lisieiro como volante. Foi bem o Lisieiro ontem, jogou muito bem. Lembra daquele primeiro Grenal? Temos um novo Rufi. O Grenal que o Inter domina e ganha, acho que ganha um jogo, o gol do David, que a bola bate, ele bota ali o Lisieiro como volante. E aí? Obrigado, só para terminar, eu tenho horror essas pessoas que ficam dando indiretas para outras pessoas. Isso vale para muitos colegas de trabalho que estão me assistindo neste momento. Volta aí o resultado da nossa enquete interativa, meu caro Paulo Pires. Sobre os motivos que fizeram o Internacional segurar o Flamengo, como disse o Baldasso, um empate com gosto de vitória. Keiler
Kehler, que partida, Kehler. Sai do gol, por cima, por baixo, velocidade, agilidade, não tremeu no Maracanã, 50%. O esquema montado por Mano Menezes, 38%. O Flamengo foi incompetente, 12%. Hoje às 7 tem Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. O YouTube está normalizando e o César vai para o apito final. Todos lá, na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Tchau, gurizada.